Senhor presidente, senador Pimentel, senhores senadores, senhoras senadoras, hoje eu quero abordar um tema que tem muito simbolismo. De um lado, o papel do Congresso Nacional, do outro lado, o papel da Presidente da República, representando o Poder Executivo e, portanto, também nós representando o Poder Legislativo. O gesto da Presidente, ao vetar integralmente o projeto de minha autoria, que regulamenta e estabelece exigências claras para a criação dos municípios, é uma coisa que eu vejo com naturalidade. O Congresso entendeu que deveria aprovar o projeto. A Presidente entendeu que deveria vetar. Portanto, atitudes de poderes que são independentes, mas que devem ser harmônicos entre si. No entanto, eu quero aqui fazer uma análise, até porque eu fico pasmo quando eu vejo, principalmente a imprensa do Sul e Sudeste, dizer que esse projeto vai abrir uma farra de criação de municípios. O que absolutamente não é verdadeiro. Porque com esse projeto, se já existisse há muitos anos, há uma maioria imensa de municípios não teriam sido criados. Eu fiz aqui um levantamento de todos os municípios que têm de 1.000 até 50.000 habitantes. Então, o que nós vimos? Que a região Sudeste, sozinha, tem, nesta questão, milhares de municípios. Por exemplo, os 2 municípios menor em população do Brasil estão onde? Em Minas Gerais e em São Paulo. Aliás, na ordem, em São Paulo e depois em Minas Gerais. Tem menos de 1.000 habitantes. Só esses 2 estados têm, só eles que têm município com menos de 1.000 habitantes. Pois bem, e na verdade, se nós considerarmos até 50.000 habitantes, a diferença é estarrecedora. A região Sul e Sudeste tem mais de 5.000 municípios nessa faixa, até 5.000 habitantes. A região Nordeste tem 116 e a região Norte 42. Então, vejam que a política de redivisão territorial municipal está naquela lógica de atender prioritariamente os estados mais ricos e de impedir os mais pobres. Por exemplo, no meu estado não tem nenhum município com menos de 5.000 habitantes. Nenhum. E é o menor estado da federação em termos de população. Agora, os dados são realmente estarrecedores. Se nós considerarmos isso aí, até 5.000 habitantes, até 10.000 habitantes, realmente é um número que precisa ser analisado de maneira isenta, de olhar com carinho essa questão. Só depois que o meu projeto foi apresentado, em 2002, portanto, há mais de 10 anos, foram criados municípios que chamam a atenção pelo número de habitantes. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul foi criado um município com 4.900 habitantes. No Rio Grande do Sul foi criado um município com 2.681 habitantes, o município de Pinto Bandeira. Também em Mato Grosso do Sul foi criado um município com 2.900 habitantes. Em Pescaria Brava, em Santa Catarina, foi criado um município com 9.000 habitantes. Então vejam, e aí tem uns outros aqui que ultrapassam os 10.000, mas não chegam aos 50.000, que são Balneário Rincão, em Santa Catarina, que tem 11.000 habitantes, e Mojuí dos Campos, no Pará, que tem 15.000 habitantes. Coincidentemente, justamente o estado da região norte que criou o município, nesse período de tramitação do nosso projeto, tem mais habitantes do que os de Santa Catarina, do que o do Rio Grande do Sul, do que do Mato Grosso do Sul. Então é muito importante que a gente chame a atenção disso para que, de fato, a coisa seja encarada com isenção. E, sobretudo, com o espírito da Constituição que impõe como um dos deveres da República a eliminação das desigualdades regionais. Desse jeito, não vamos nunca eliminar.
porque eu entendo que, por exemplo, tenho certeza, aliás, pelo levantamento que nós fizemos, que alguns municípios no Sul vão ser criados, no Sul e Sudeste, porque nós estabelecemos um número relativamente pequeno de habitantes como exigência para a criação de município. 5 mil na região Norte, 8 mil na região Nordeste, 10 mil na região Centro-Oeste e 12 mil na região Sul e Sudeste. Portanto, eu tenho certeza que tanto no Rio Grande do Sul como em São Paulo, outros municípios vão surgir. Por exemplo, mas também prevê a fusão, a incorporação de áreas de municípios diferentes. Por exemplo, esse município de Borá, que não tem 1.000 habitantes, vamos arredondar para 1.000, eu acho que a população seria muito melhor tratada se esse município fosse anexado ao município vizinho, que tem, de fato, população, serviços de atendimento, enfim. Agora, mais importante é que nunca houve, para usar até o termo do presidente Lula, nunca antes na história do Brasil houve uma regulamentação como essa que nós estamos propondo, senador Paim. Então eu espero que, assim como a presidente usou do seu direito constitucional de vetar, inclusive alegando uma coisa que nós provamos de maneira muito exaustiva, que não vai haver aumento de custos para o governo federal e nem para o governo estadual. Porque o que nós propomos, na verdade, é que o município que for criado, ele vai dividir o FPM que hoje o município maior recebia. Então, um município X, que vai ser desmembrado no X1, então, pega o recurso do FPM e divide. Então, com isso, o município que sofreu o desmembramento, ele perde um pouco de recurso, mas ele perde também a obrigação de gastar naquela área. Então, é preciso que a gente tenha realmente uma tranquilidade com relação a isso. Na Câmara dos Deputados, senador Paim, já agora, digamos assim, na última rodada, 312 deputados votaram a favor. Portanto, mais da metade, muito mais da metade dos deputados federais. Já que temos 513 deputados e 312 votaram a favor. Aqui no Senado, a proporção ainda foi bem maior. Dos 81 senadores, 53 votaram a favor. E é bom ressaltar que entre esses 53 estava o líder do governo, estava o líder do PMDB, estava o líder do Bloco, estava o líder do PT, e ninguém se posicionou contrário aqui nas discussões. O PSDB liberou a bancada, então muitos senadores do PSDB votaram a favor, outros se abstiveram e outros votaram contra. O certo é que, de 81 senadores, 53 votaram a favor. Agora, o projeto vetado volta para o Congresso para apreciar o veto da presidente. E vai ser, portanto, o primeiro teste que nós vamos fazer sobre essa questão de voto secreto para apreciar vetos. Porque, infelizmente, tanto no Senado quanto na Câmara, o parlamentar vota em voto aberto a favor. Quando a presidente veta que vem para cá, no voto secreto, o deputado muda de posição, ou o senador muda de posição, porque não é identificado. Então, por isso que, na questão do voto secreto, eu sou a favor que toda matéria legislativa e toda questão ética e moral seja em voto aberto. Sou contra, senador Paim, apenas na escolha de autoridades, porque acho que na escolha de autoridades não é uma questão parlamentar nem legislativa e não é uma questão de ética e de moral. Então, me permita, eu sei que não é o momento, mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. O que eu acho uma barbaridade é querer manter no veto. Exatamente. Estão querendo articular aí, agora eu não estou falando como presidente, mas como autor, até no veto manter voto secreto. Não viu essa semana, então meus cumprimentos a Vossa Excelência, porque está garantindo aí transparência no Legislativo. Senador No Paim, veto é caso sério isso. Basta dar um exemplo aqui do projeto que instituiu o ato médico. Levou mais de 12 anos em discussão no Senado e na Câmara. Quando foi votado, inclusive em acordo com todas as lideranças, foram vetados 10 itens do projeto. Então, é lamentável que isso ocorra, mas, como eu disse, o Executivo é um poder independente
do Legislativo. Porém, como diz a Constituição, ele é independente, mas devia ter harmonia com o Poder Legislativo, como deve ter também com o Poder Judiciário. Então, eu quero concitar os deputados e senadores, 312 deputados e 53 senadores, que votaram a favor, que mantenham a sua postura na votação do veto, porque mudar esse número será, portanto, definitivamente a afirmação de que nós temos que abrir o voto na apreciação de vetos. E aí, vejam como a questão de manter a coerência. A apreciação do veto é uma matéria legislativa que interessa à população saber. Como, por exemplo, também votação de cassação de mandato. Tem que ser aberta, porque senão, eu repito, alguns se aproveitam da votação secreta para votar de um jeito ou do outro. O importante é que, já que estamos discutindo essa questão do voto aberto, tenhamos essa convicção. Não pode acontecer essa questão de votação secreta nos vetos da presidente. O que ela veta? Ela veta uma matéria aprovada pela Câmara e pelo Senado. E, no entanto, quando volta para lá, nós temos na história talvez 1 ou 2 vetos que foram derrubados. Então, não consigo entender, e eu quero que a presidente e os seus ministros entendam que eu não estou aqui reclamando e nem estou acusando o Executivo de não ter feito a coisa dentro da lei. Não fez. A Constituição dá direito da presidente vetar parcialmente ou totalmente ou sancionar. E ela exerceu, portanto, o direito de vetar integralmente. De toda forma, senador Paim, quero repetir e concitar os deputados federais e os senadores que votaram a favor desse projeto que moraliza a criação, a fusão e a incorporação de municípios, que mantenham a sua postura. Porque se tiver um resultado amanhã com menos votos do que houve no voto aberto, aí vai realmente sinalizar que urgentemente nós temos que acabar com o voto secreto na votação de vetos, também na cassação de mandatos, para que, isso sim, a questão ética e moral e legislativa, o eleitor tem que saber como é que seu representante votou. No caso das autoridades, tem um negócio muito sério. Você pensa, imagina o senador ou o deputado votar contra uma autoridade que vai para os tribunais superiores, ou para as agências reguladoras, ou para o Banco Central. O que acontece? Amanhã, eu, por exemplo, não tenho nenhum receio de retaliação pessoal para mim, mas tenho receio, sim, de retaliação contra os interesses do meu Estado. Então, por isso é que eu ressalvo nessa questão da escolha de autoridades que o voto seja secreto. Eu quero pedir, senador Paim, que Vossa Excelência autorize a transcrição na íntegra do material a que me referi aqui, pedindo, portanto, a transcrição nos anais do Senado.